também. Bom, legado somos nós, né? Bom, eu vou começar aqui. Olavo de Carvalho deixa a vida e entra para a história. O escritor e filósofo Olavo de Carvalho morreu na noite desta segunda-feira, 24. Eu soube ali por volta do meio da madrugada, primeiro como boato, né? Até que se confirmou pela manhã, aos 74 anos em Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Aliás, a escolha do estado da Virgínia para a sua residência também é emblemática, né? Diz respeito ao tradicionalismo, à raiz da liberdade do povo americano. Ele estava internado em um hospital local, a causa não foi divulgada, agora a gente já sabe, eu vou trazer aqui, inclusive. Ele estava internado em um hospital local, né? O falecimento do professor foi comunicado através das redes sociais na madrugada desta terça, dia 25. Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho anuncia a notícia da sua morte na noite do dia 24 de janeiro, na região de Richmond, Virgínia, onde se encontrava hospitalizado, disse a nota. Olavo deixa a esposa, Roxane, meus pesares a Roxane. Tive a oportunidade de falar algumas vezes com ela por mensagem, né? Normalmente era ela que fazia ali, vamos dizer, o primeiro atendimento, pelo menos antigamente era assim. E 8 filhos, né? E 18 netos. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, professor e filósofo, mudou os rumos da política no Brasil. Obras do professor. Vamos falar só alguns destaques, porque a obra é muito vasta. Como escritor, lançou sua primeira publicação em 1980, A Imagem do Homem na Astrologia. Em 2013, lançou O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Já li também. Coleção de textos curtos publicados na imprensa. Outros de seus livros mais conhecidos são Jardins das Aflições e O Imbecil Coletivo. Também já li todos aqui colocados. Governo Bolsonaro, em novembro de 2018, após a eleição presidencial, declarou que, se convidado, aceitaria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Afirmou que, em caso de indicação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, este seria o único cargo que aceitaria. Muita gente se pergunta se o professor Olavo ingressaria na política. Ele acreditava que poderia contribuir dessa forma, né? Mas também contribuiu no setor educacional. Efetivamente, ao ser convidado, isso não é mais segredo, pelo presidente Bolsonaro para o Ministério da Educação, indicou ali 1 ou 2 grupos que ocuparam, por vezes, o Ministério. Infelizmente, eu acredito que a turma não estava efetivamente preparada para o tamanho do monstro esquerdista instaurado, né? Visto que, dentro do conceito de marxismo e guerra cultural, esse é o principal castelo e fortaleza. Nós deveríamos ter, sim, as melhores e maiores quantidades possíveis de pessoas para terem ocupado esse espaço. Mas, infelizmente, esse espaço hoje já foi perdido e hoje encontra-se ali dominado pela mais do mesmo, pelos que atendem o sistema. Opiniões políticas. Para Carvalho, a esquerda política brasileira conseguiu dominar a universidade, a mídia, a cultura e a política do país, empregando os métodos da revolução passiva. A Revolução Sem Revolução, de Antônio Gramsci. Alguém também... Aliás, o professor Olavo de Carvalho foi responsável por revelar muitas figuras ocultas da esquerda. A esquerda, pessoal, e o comunista raiz, ele faz questão de se esconder a sua verdadeira face. É como aquele personagem bíblico que se esforça muito e tem, em uma das suas maiores astúcias, convencer que ele sequer existe. O professor Olavo de Carvalho foi uma espécie de água benta em cima do couro perverso do comunismo, né? A gente vê isso, inclusive, hoje nas redes sociais. Não liguem para isso, não dividam. Isso não existe. Quem chama o outro de comunista, na verdade, está se olhando no espelho. Vocês já ouviram essas frases? Pois é. É uma tecnologia de guerra cultural, é uma tecnologia gramsciana, revelada, exposta pelo professor Olavo de Carvalho. Isso é só algumas dos seus atributos. Entre os criticados por Olavo estão Lula, Fidel, Barack Obama, entre outros, né? Poder-se-á citar ainda entidades como o Foro de São Paulo,
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Eurasianismo, né? O Partido dos Trabalhadores, as Farc, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, criticava bastante o desarmamento civil e alegava que organizações desarmamentistas estavam ligadas ao interesse de grupos milionários nacionais e estrangeiros. Olavo, quando perguntado sobre direita brasileira, afirmou: quis que uma direita existisse no Brasil. É verdade. Aqui está um registro breve de obras do professor Olavo de Carvalho, gigante aqui, não vou ler, tem muito mais, inclusive, né? Aqui a nota de falecimento, né, feita pela própria família no perfil oficial do professor Olavo de Carvalho. Queria fazer algumas ponderações aqui, a gente vai seguindo aqui e vai fazendo, né? Bolsonaro lamenta a morte do professor Olavo de Carvalho, né? O presidente Bolsonaro lamentou na madrugada desta terça, 25, morte do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, que faleceu aos 74 anos. Aí repete aqui o que nós já falamos, né? Nas redes sociais, Bolsonaro disse que Olavo foi um dos maiores pensadores da história do nosso país. Assina embaixo da fala do presidente. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo, seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família, escreveu. Aliás, agora que eu li a mensagem do presidente, foi até muito parecida com a mensagem que eu mesmo postei logo cedo nas redes sociais. Aqui, principalmente no YouTube, né? Fiz uma postagem mais cedo. Muita gente talvez não tenha entendido, porque a foto era um pouco confusa. Era eu, inclusive, alguns anos atrás, assistindo ali a minha, vamos dizer assim, meu dia marcado na agenda. Eu não sou muito de rotinas, que era as aulas do COF, do professor Olavo de Carvalho. Né? Estava, inclusive, bastante à vontade. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo professor Olavo de Carvalho. Olavo foi um grande, gigante na luta da liberdade, farol de milhões de brasileiros. Só transcrevendo a nota, né? Que Deus receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. Fez bem o presidente Bolsonaro em se dirigir rapidamente, não só aos familiares do professor, mas a todos os seus alunos, e principalmente aqueles que, influenciados pelo pensamento e pela obra do professor Olavo de Carvalho, fizeram essa verdadeira revolução pelo voto no Brasil e que estamos hoje trabalhando para manter. Muita gente não entende. Se você não entende isso, se você ainda está simplesmente nos veios da guerra cultural e ainda acha que as coisas são muito polarizadas, calma, calma. O trabalho só está começando. Tem muita coisa ainda aí por vir. Tá? Bolsonaro decreta a luta oficial, aí trouxe o decreto para vocês, né, pela morte do professor Olavo de Carvalho. Está aqui o decreto. Está em vigor, está o país em luto. Eu estou em luto, muitos dos amigos também. Me solidarizo e conforto a todos os colegas que tiveram oportunidade, junto comigo, de participar dos cursos. Eu não fiz só o COF era básico, o COF era muito mais do que um curso, era um ambiente de troca de conhecimento ali, onde a gente travava conhecimento junto com o professor Olavo de Carvalho, aos sábados, durante anos, né? Além dos cursos específicos, né, sobre política e demais, além de toda a obra, enfim. Né? Mas eu tenho certeza que muitos hoje estão com esse mesmo pesar no coração. Bom, médico, só para agora uma notícia mais técnica aqui, né? Já que a esquerda já está usando, já tem gente dizendo que negava a doença e teve a doença, enfim. As pessoas já não ficam, mas antigamente as pessoas só faleciam, né? Tinham alguma comorbidade e aí faleciam. Hoje em dia, as pessoas têm um motivo político para deixar a vida. É a pecha, né, do comunista que gosta de pressionar a sociedade para o medo, né? Como se a única certeza da vida não fosse a partida, né, a morte ao final. Só nos resta isso, pelo menos até a fase atual tecnológica que nós temos. Médico particular nega a morte de Olavo de Carvalho por Covid-19. De acordo com o médico, Ahmed Tassa, disse que o professor teve uma insuficiência respiratória aguda ocasionada
por um quadro de enfisema pulmonar. O professor Olavo de Carvalho, inclusive, fiz questão de colocar na capa aqui, ó, polêmica, né? Com o seu inseparável cigarro, que depois se transformou em cachimbo, mas enfim, nunca deixou ali o tabagismo. Cadê aqui a imagem? Sim, nunca deixou o tabagismo. Então tinha, sim, já não de hoje, problemas respiratórios, ocasionados por um quadro de efisema pulmonar associado à insuficiência cardíaca congestiva, à pneumonia bacteriana e à infecção generalizada. A família de Olavo cogita trazer o corpo para enterrá-lo no Brasil. Não sei se isso vai adiante. Após morte do professor, a família avalia trazer o corpo do professor dos Estados Unidos para ser enterrado no Brasil. Amigos do filósofo entraram em contato com a família para ajudar na logística e também com os custos para trazer Olavo. A intenção é que o funeral do filósofo seja uma espécie de homenagem com amigos e seguidores e familiares. Eu acho que isso cabe à família, né? Mais do que ninguém decidir, e dos amigos mais próximos ali para auxiliar. Do que a família precisar aqui, coloca o canal Pátria e Defesa, eu mesmo à disposição no que puder ajudar. Eu tenho certeza, o professor Olavo, instigante do jeito que era, provavelmente deve ter deixado instruções para a sua pós-vida. Né? Bom, eu queria mostrar algumas imagens aqui, só para a gente lembrar, né, a obra do professor Olavo de Carvalho. Eu tenho, acho que praticamente todos os livros do professor. Não li todos, li com toda certeza, parei de contar no 8º livro. Mas os mais conhecidos, né, O Imbecil Coletivo, enfim, principalmente o Jardim das Aflições é o que eu mais gosto, já falei isso aqui, vou até recomendar para você, tudo que você precisa saber para não ser um idiota, enfim, alguns diálogos que o professor deixou, inclusive aquele livro, esqueci o título agora, mas que fala sobre o diálogo dele, do Dugin, sobre a disputa, né, pelo domínio, pelo controle do mundo, né, e por aí vai. Uma obra muito vasta. Eu não tenho biblioteca, né, livraria, desculpa, para venda de livros online. Procure aí em um dos amigos dos canais aí, eu acho que o Renato tem, o próprio professor Olavo de Carvalho, eu acho que tem a livraria, né? A turma mais chegada aí, mas você com toda certeza vai encontrar em qualquer uma publicação, até na Amazon e por aí vai. Eu gostaria de... Essa cena aqui é uma fotografia do vídeo. Eu ia trazer aqui, mas como tem direitos autorais, eu comprei o vídeo, né? Logo no dia do lançamento, que é o filme do Josias Teófilo, que foi feito sobre o Olavo de Carvalho, que é o Jardim das Aflições, tem a colaboração de milhares de pessoas. Foi um trabalho mais ou menos como nós fizemos o nosso documentário, onde as pessoas ajudaram o material a ser produzido. O professor, nesse momento que ele está entrando, essa é a sua biblioteca, uma parte dela, é a área dedicada ao comunismo. Tem exatamente essa cena no filme. E eu fiz questão de destacar aqui. E o professor fala uma frase excelente. Ele diz o seguinte, que nem os comunistas têm uma obra, não são livros só do professor Olavo, são livros, é a obra, vamos dizer, talvez mais completa sobre o comunismo e os comunistas. E ele fala o seguinte, diz, nenhum comunista leu o que eu li sobre o comunismo. Até porque se lesse, não seria mais comunista. Muita gente é comunista e às vezes nem sabe. E isso é uma praga sobre a face da Terra. Isso é uma doença, um tumor na face da Terra. E não sabe o perigo que isso ainda representa na nossa sociedade. Inclusive aqueles que insistem em negar que existe. O professor Olavo de Carvalho, se tem uma assinatura além da sua reconexão com as coisas mais básicas, aliás, todos os grandes filósofos se desprenderam dos problemas dos acessos físicos para viverem a experiência mental, né? Essa é uma característica do filósofo Olavo de Carvalho, mas o estudioso Olavo de Carvalho pode-se dizer que tem como seu legado o combate a essa praga do socialismo, do comunismo, da esquerda,
do oportunismo que divide a riqueza que outros produzem, fingindo ou querendo se perfazer em cima daquilo que autoproclamam como bem-estar social. E é exatamente nessa frase, eu recomendo, se você tiver condições financeiras, eu não sei se é caro ou barato hoje, mas deve estar com um preço mais acessível, eu não sei se tem nesses outros canais, eu comprei à época, foi lançado na Apple Store, o filme, e tem essa cena, tem essa fotografia exata no filme, que é quando ele fala isso. Aí fiz questão de trazer aqui. Eu vou ver se eu consigo destacar. Eu não vou falar apenas hoje sobre o professor Olavo, outros dias trarei também. Quero ver se eu faço esse recorte, pelo menos do áudio, para colocar aqui onde o professor deixa bem claro. Hoje eu assisti 2 vezes de novo esse filme. É um daqueles filmes que você assiste várias vezes. E é o Jardim das Aflições. A essência, para mim, mudou a minha vida, porque fala do indivíduo que deixa as belezas da natureza e do natural, o presente de Deus para viver nesse mundo de opressão, né? Saindo desde do jardim do Éden, do jardim do Epicuro, relatado, até os jardins das aflições do dia de hoje. Excelente, uma obra muito profunda. Não é uma obra fácil realmente de entender, mas talvez o documentário facilite mais do que a própria leitura em si. Mas recomendo tanto o livro. Né? O livro, inclusive, o que eu tenho tem capa dura e tal, bonito. Mas recomendo que leia. Bom, aqui é o momento onde eu acho que houve o reconhecimento. Olha, eu vou fazer uma dica também para você. Procura as antigas do professor Olavo de Carvalho. Você vai ver que ainda nos tempos de década de 80, final de década de 80, o professor Olavo de Carvalho já tinha todo o discurso que hoje você encontra na boca, nos lábios de qualquer conservador, de qualquer produtor de conteúdo da direita. O mesmo discurso, exatamente a mesma fala, exatamente o mesmo que nós sofremos hoje, inclusive a nível de ironia da mídia mainstream. Tem uma entrevista clássica, antiga, com o Pedro Bial, que ele dá uma sova no Pedro Bial. Você encontra tudo isso à disposição na internet, gratuito, aqui no YouTube mesmo, recomendo muito. E a consagração não deixa de ser. Tá? Eu acredito que o professor Olavo e a obra são maiores do que esse próprio momento. Né? A obra do professor é maior do que tudo isso que a gente está vivendo ainda hoje. Mas para o professor Olavo de Carvalho, a consolidação, o reconhecimento do seu trabalho é a minha visão. Para ele como indivíduo, foi nesse dia. É óbvio que se eu perguntasse a ele ia me esculhambar e ainda ia dizer que, na verdade, são os seus mais de 5 mil alunos e por aí vai. Mas eu estou falando como um indivíduo, aquele que se olha no espelho no final da noite ao escovar os dentes antes de deitar, ou antes, ou do momento que está fazendo as suas orações. Esse reconhecimento foi importantíssimo. A foto aqui também, eu acho que estava o embaixador, o próprio Olavo de Carvalho, aqui está o Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República e uma das pessoas que mais carrega o legado de informação e mais estudou, talvez, acho que sem sombra de dúvida, um dos maiores estudiosos sobre a obra do professor Olavo de Carvalho, e que ainda continua ao lado do presidente, lá no Palácio do Planalto, e espero que continue até o final. Né? E o próprio Eduardo Bolsonaro aqui. Estava o ministro Ernesto também ali ao fundo à época. Isso aqui foi na embaixada, na verdade, na residência do embaixador, ao lado da embaixada brasileira em Washington, um lugar onde eu já tive a oportunidade também de participar aqui de reuniões. Né? Aqui na foto, Felipe Martins aqui, professor Olavo, o presidente Bolsonaro, o Ernesto e o Eduardo Bolsonaro. Bom, aqui no momento do jantar, onde foi concedido, inclusive, uma comenda do presidente. Isso foi logo depois, logo após a posse do presidente. Um dos primeiros atos do presidente da República foi viajar aos Estados Unidos, né? E teve esse evento. Bom, aqui é um momento mais antigo, aqui mais descontraído. Eu nem sei de quando é essa foto, mas já faz um tempinho. Você vê que seu amigo está um pouquinho mais jovem aí e assistindo ali às aulas, né,
Isso era um curso à parte do COF. Né? O COF é até mais antigo, mas Princípios e Métodos, né, da Filosofia Política era algum curso do professor Olavo. Era um curso caro, então você tinha mais espaço para poder debater. A gente mandava as perguntas, o professor, a equipe, às vezes o próprio professor Olavo respondia, e a gente era um ambiente menor. Né? O COF tem milhares de alunos, mas esses cursos mais específicos, que eram destacados, você tinha oportunidade. Isso é importante, é mais ou menos como a nossa área de membros, né? Você acaba participando mais. Eu tive oportunidade de travar alguns conhecimentos. Né? Inclusive, mandei essa foto da época, o professor até respondeu. Isso faz bastante tempo, não vou lembrar aqui, mas pelas minhas feições aqui. Essa camisa eu lembro que eu tinha retornado, é uma camisa do Japão, tinha retornado do Japão, ganhei de presente da minha cunhada. Então, e aqui um dos dias que, como eu disse, né, o professor Olavo, aonde se envolve, gera polêmica, não foi diferente. Eu tive a honra de o professor Olavo indicar o nosso trabalho. Algumas pessoas tiveram isso na vida, né, não são muitos, e foi uma alegria. A alegria foi muito maior, inclusive, do que o problema que isso gerou, porque tão logo o professor Olavo de Carvalho indicou um trabalho nosso, uma assinatura nossa, né? Aviso geral, estou no Pátria Book. Isso não foi um pedido, isso foi totalmente espontâneo. E tão logo isso aconteceu, em menos de 24 horas, o comunismo no Brasil, para aqueles que não acreditam, derrubou a nossa conta. Né? Isso aí foi no Twitter. Né? Derrubou a nossa conta. Por incrível que pareça. 24 horas com denúncia. Um perfil com menos de 10 mil pessoas conseguiu fazer isso e ainda celebrou, perfil verificado. O que demonstra aquilo que a gente fala sempre, que o Twitter é um palco para a direita passar vergonha, né? A gente está mudando isso. Está mudando isso. Mas, enfim, o professor fez esse comentário à época, aviso geral. Inclusive, isso aqui, para localizar, não está mais no Twitter, é óbvio que cancelaram a nossa conta, né? Mas está no Pátria Book aqui. Né? Fiz o print lá, 38 semanas. Olá, professor, é uma honra ter o senhor como usuário da nossa rede social. Saiba que a sua influência também ajudou nesta criação. Seja bem-vindo. Enfim. Né? E eu acho que algumas horas depois desse comentário nosso, a nossa conta foi derrubada lá na rede. Agora, o que fica do professor Olavo de Carvalho, para quem é aluno do professor, sabe que esse era o cenário, os cenários finais, né, da sua aula do COF, e agora com a cadeira vazia. Fica os seus conhecimentos, fica um livro, fica a sua espingarda ali, o seu rifle, né, ali na mesa. O professor Olavo de Carvalho também era um profundo defensor ali da questão da autodefesa do cidadão, inclusive se utilizando de todos os meios necessários. Era um caçador. Se no Brasil estivesse, seria um CAC, né? Mas nos Estados Unidos, como isso é um processo mais simplificado, ele caçava no quintal da sua própria casa. Pois bem, e fica aí essa imagem, né, desse cenário que eu, particularmente, tantas vezes me utilizei, né, dos conhecimentos que vieram desse cenário aí, mas com a presença do professor Olavo de Carvalho sentado ali à frente daqueles livros. Né? E agora não teremos mais, não ao vivo, né? Mas ficará o seu legado, os seus livros, seus milhares de vídeos e recortes na internet. Tem um outro material que eu recomendo muito para você. Se você quiser assistir, esse material estava no canal Pátria e Defesa há 2 anos atrás, mas fui obrigado a retirar aqui pela plataforma, que é uma entrevista do professor Olavo de Carvalho ao também produtor de conteúdo Leandro Ruschel, que mora lá nos Estados Unidos. É uma entrevista, antes de toda essa fama da direita, um material fantástico, muito bom, onde o professor explica muito sobre todo esse momento, toda a questão da guerra cultural. Tá? Recomendo muito que você assista. Eu sei que essa pegada aqui é muito menos informação, mais uma conversa, é quase um desabafo. É um luto, na verdade, que eu estou vivendo com vocês pela ausência do professor Olavo de Carvalho. É um luto que compartilham eu, os milhares de alunos aí do professor ao longo do tempo.
os leitores da sua obra, o próprio presidente da República, os filhos do presidente, boa parte da equipe que ainda defende de verdade os valores que levaram à eleição de 2018 ao presidente Bolsonaro. Todos nós estamos bastante tristes, né? Mas sabemos que vai ficar, sai o homem da vida, né? Entra para a história. Eu sei que essa frase é clichê, né? Atribuída à carta de Getúlio, mas ela não deixa de ser uma realidade para muitas pessoas. Eu encerro aqui essa parte aqui, a gente ainda vai falar dos outros assuntos. Vou colocar aqui no final só o convite para o nosso... Só para poder beber uma água aqui, fazer um intervalo de 30 segundos. Faço o convite para você se inscrever no canal Curtas do Pátria. E se você ainda não votou lá no nosso prêmio Melhor Comunicador de 2021, aproveita, vai lá também. Tá? Vou chamar aqui o nosso convite aqui para o nosso canal secundário Curtas do Pátria. Vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar. Quero ouvir qual a tua experiência. Na volta a gente vem para o chat. Quero ouvir qual a tua experiência com a obra do professor Olavo de Carvalho, livros, vídeos, como você conheceu, o que você acha. Diz aí, tá livre. Os teclados, né, do nosso chat estão livres para você fazer o seu comentário aí. Vou colocar aqui o vídeo do convite, menos de um minuto aqui, e a gente já volta.